Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Marcelo Maia, aqui de Brasília. Nós estamos no nosso grande projeto idealizado pelo nosso colega Edelon, com o Caio e toda a equipe do Servidor do Estado de São Paulo, nesse projeto denominado UTI Integradas. Tá? As nossas reuniões elas acontecem todas as quartas-feiras, com temas importantes da terapia intensiva, e sempre um grande palestrante participa conosco dessas apresentações. Hoje nós vamos ter o grande prazer de ter a apresentação do Dr. Ciro Leite. O Dr. Ciro Leite, ele é uma pessoa mega conhecida por nós, que até dispensa comentários, mas para quem não conhece, o Dr. Ciro, ele é intensivista, professor da Universidade Federal da Paraíba, de João Pessoa, é ex-presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira e uma expertise no tema. O tema de hoje é como implantar um protocolo de sepse, um desafio para todos nós em todas as nossas unidades de terapia intensiva do país, sabendo as altas taxas de mortalidade por protocolos não implantados e a não segmentação do Surviving Sepsis Campaign, né, que teve uma reunião há pouco aí, a semana passada, e que vai fazer novas diretrizes aí até o ano que vem. E o Dr. Ciro vai falar para nós aí quais são as oportunidades e os desafios, né, de implantar um protocolo de sepse. Ciro, por gentileza. Então, obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Boa noite. Aí é um prazer estar aqui participando, dessa vez como palestrante, né, nas nossas já tradicionais sessões às quartas-feiras das UTIs integradas. É um projeto muito legal esse, e dá muito prazer para a gente participar e interagir com os amigos, né, quase toda semana, a maioria deles, e também com gente do Brasil, intensivistas, profissionais da terapia intensiva em todo o Brasil, de todo o Brasil. O desafio que eu me propus discutir com os participantes das UTIs integradas foi de não só falar para vocês de como o modelo que eu encontrei para implantar ou para ajudar a adesão a um protocolo institucional de sepsis, mas também de certa forma, eu preciso fazer um preâmbulo antes para justificar por que esse modelo foi escolhido, por que eu segui esse caminho. Todo mundo é de acordo de que a medicina baseada em evidências foi um grande progresso na área médica, né? Foi o resultado de uma confluência de desenvolvimento não só da ciência médica, mas também de diversos outros ramos da ciência, como estatística, capacidade de microprocessamento, que levou também à capacidade de trabalhar dados estatísticos de grande porte, coisa que era praticamente impossível antes do advento desse desenvolvimento. Pegou-se coisas também da epidemiologia, né, tratamentos estatísticos provenientes da epidemiologia a ser aplicado na medicina e transpor essas evidências, né, por meio dessas novas ferramentas desenvolvidas aí nessas décadas, transpor isso para a prática clínica. Mas o que começou a se observar é que, apesar da medicina baseada em evidência ser muito promissora, e efetivamente é a melhor coisa que a gente tem hoje em dia para buscar um grau menor de incerteza, mas ela não, de fato, mostrou que conseguia transpor as evidências científicas até a prática clínica na beira do leito do paciente. Diversas séries que foram nas quais se estudou essa tradução falharam em demonstrar isso. E um dos motivos é de que a medicina baseada em evidência, ela a partir de um pressuposto, de uma premissa que se mostrou depois falha, era de que a relação entre a busca da evidência e a transposição dessa evidência para a prática clínica era linear e direta, né? Bastava você ter evidência, comunicar essa evidência para os profissionais de saúde,
para os atores, né, da assistência que a evidência iria ser utilizada na beira do leito. E não foi isso que se verificou. Isso tem vários motivos, mas eu diria que o principal motivo, a não ser que você viva na época do Império Romano, né, em que as estradas eram todas retas, né, não tinham curvas, eram ângulos retos. Então, se você não está andando na Via Ápia, a gente chega à conclusão que os caminhos da vida nunca são retos, né? E, de fato, existem muitos atores envolvidos aí que traçam um caminho aí bastante tortuoso para você caminhar desde a evidência até a prática clínica, como vocês estão vendo aí nesse slide. Então, esse talvez tenha sido um grande motivo para que a medicina baseada em evidência não tenha conseguido, ou pelo menos ainda não tenha conseguido, transpor toda a evidência. Entra em jogo também um grande número de evidências, né, que surgem a todo dia. Isso é uma dificuldade para que o médico e os profissionais de saúde, de maneira geral, se mantenham atualizados em relação às evidências científicas. Tal é o porte e a magnitude da quantidade de evidências científicas que surgem a cada dia. Mas também tem um outro problema que diz respeito à nossa natureza humana, né? Então, a maioria dos atores aí que estão em jogo, a maioria dos elementos que estão em jogo nessa transposição da evidência científica para a prática clínica são seres humanos. E nós, seres humanos, nós temos umas particularidades que eu preciso discutir com vocês aí no decorrer dessa apresentação. Então, de uma maneira geral, os sistemas que precisam transpor a evidência científica até a prática clínica, eles podem ser classificados como, que a gente pode dizer, sistemas adaptativos complexos. O que são sistemas adaptativos complexos? Um exemplo mais nítido que eu posso usar para vocês é de um cardume de peixes, de sardinhas, fugindo de um predador, como uma foca, um tubarão, ou de um bando de andorinhas revoando no pôr do sol. Então, são elementos interdependentes, né, têm ações interdependentes, que seguem regras relativamente simples de comportamento, de ação. Então, o peixe sabe que precisa ficar próximo do vizinho dele, tem que ir para onde o vizinho dele vai, mas que, apesar de serem simples do ponto de vista unitário, se tornam altamente complexos quando você leva em consideração o conjunto todo dos elementos, né? Inclusive, não só esse comportamento, digamos assim, do conjunto, do sistema como um todo, ele é altamente complexo, apesar dos elementos terem um pouco menos complexidade, ou nem tanta complexidade assim, nas suas ações, né? E são previsíveis na maioria das vezes, mas o sistema como um todo se torna altamente complexo e também imprevisível no resultado final. A prova é tanta que a gente vê como é que se comportam esses cardumes. Isso é um motivo também fundamental para que se tenha essa dificuldade enorme de se transpor as evidências, porque os sistemas em que evidências científicas vão ser utilizadas e aplicadas são sistemas altamente complexos e podem ser caracterizados como esses sistemas adaptativos complexos que eu acabei de citar. Além disso, existe, como eu falei para vocês, a participação do fator humano, que é um grande partícipe aí nesse sistema, de uma maneira geral, né? Os profissionais de saúde, além dos processos e das instituições envolvidas, né, na prestação do cuidado, os seres humanos são os atores finais de certa forma, eles têm uma capacidade muito grande de interferir, digamos assim, no resultado final desse sistema. E nós somos um bicho complicado. Uma ciência muito interessante que surgiu, um ramo da ciência muito interessante, da economia particularmente, surgiu há alguns anos com a publicação dos estudos do Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel de Economia de 2002. Ele desenvolveu esses estudos, são israelenses, né? Desenvolveu o estudo junto com um colega dele, o Amos Tversky, que infelizmente morreu antes do prêmio Nobel dele ser laureado com o prêmio Nobel.
mas ele propôs um sistema de uma teoria que se chama de teoria do prospecto, que explica, de certa forma, como as pessoas tomam decisões sobre risco ou incerteza. Então, a gente tem a mania de achar, porque nós somos seres racionais, a gente toma nossas decisões usando a racionalidade na grande maioria delas, né, das necessidades de decisão, as tomadas de decisão diárias nas nossas vidas, muito pelo contrário, elas não são baseadas na racionalidade. De uma forma bastante didática, esses pesquisadores eles desenvolveram estudos e mostraram que a gente tem duas maneiras de tomar decisão. Uma que usa um chamado sistema 1, que seria um sistema vegetativo, né? E que seria aquele sistema necessário para a gente se manter vivo, né? Tem uma vantagem evolutiva nítida nisso aí. E, de uma maneira geral, é esse sistema, o sistema 1, que é mais rápido, mais intuitivo, gasta muito menos energia do cérebro, e ele responde por 95% das nossas tomadas de decisão, sejam elas quais sejam no nosso dia a dia. O sistema lógico, racional, que a gente imagina que norteia as nossas decisões, só é responsável por 5% dessas tomadas de decisão no dia a dia. Isso porque esse sistema exige muito esforço, né? Muito gasto energético, e, na maioria das vezes, o cérebro dispensa esse sistema para utilizar um sistema mais rápido e menos dispendioso do ponto de vista energético, que é o sistema 1, que é denominado assim pelos pesquisadores que propuseram essa teoria. E faz parte desse sistema 1 uma série de arquiteturas, de arcabouços mentais utilizados para a tomada de decisão, né? E uma grande parte deles compõe os vieses cognitivos, assim denominados, assim como as heurísticas, que são, poderia se simplificar como sistemas de atalhos mentais que a gente usa para poder oferir, digamos assim, autoridade à nossa tomada de decisão. E só raramente a gente, de fato, usa a racionalidade para poder decidir o que é que a gente vai fazer. Bom, qual seria a vantagem da gente ter esse tipo de sistema, né, para nortear nossas decisões? É nítido a vantagem evolutiva disso quando você percebe que, por exemplo, você distinguir um tigre escondido nos arbustos de um coelhinho, ou uma serpente venenosa, ou de um leão, né? Ou das pegadas de um lobo, e diferenciar isso das pegadas de uma cabra. Esses padrões servem para a gente tomar decisões não só do ponto de vista de sobrevivência, mas também de alimentação. Faz parte também da sobrevivência, pelo menos na natureza selvagem. E a gente herdou essas identificações de padrões para tomada de decisão e, pelo visto, eles devem ter sido muito eficientes na nossa evolução, deve ter tido uma vantagem evolutiva muito grande, porque a gente carrega um catatal enorme desses padrões mentais aí para tomar nossas decisões diariamente. A quantidade de viés varia de acordo com a fonte, mas pode chegar acima de 200 as heurísticas e viés que a gente utiliza, né? Será que isso persiste como uma vantagem no dia de hoje? Com certeza foi uma grande vantagem na nossa evolução, mas, por exemplo, se você usa esse tipo de tomada de decisão baseada nesse sistema num ambiente como um pronto-socorro ou unidade de terapia intensiva, aí a coisa já não é tão linear, assim, a resposta já não é tão evidente. Então, muito provavelmente, você vai errar muito mais vezes usando esse sistema do que acertar. E, e aí é onde reside justamente o problema, é que a gente, na maioria das vezes, que usa esse sistema, acha que está fazendo uma escolha racional e, na verdade, não está.
né? Então, boa parte, eu vou dar só exemplificar para vocês alguns desses viés e heurísticas mais comuns, mas que eu acredito que todos vão se identificar. De cara, por exemplo, o viés da ancoragem, que é você receber a primeira informação e confiar excessivamente já nessa primeira informação e negligenciar as outras informações que vêm depois. Quem já não cometeu esse tipo de viés na vida, que atire a primeira pedra, né? Assim como, por exemplo, a heurística da disponibilidade, que é usada com frequência para a gente dar os diagnósticos na nossa vida diária, né? Então, você tem... Só que essa heurística da disponibilidade, que serve como uma memória, digamos assim, e digamos assim, um repertório de cenários clínicos, ela pode também atrapalhar na nossa decisão no momento em que você se deixar contaminar. Por exemplo, um médico que diagnosticou uma meningite começar a achar que todo paciente que ele agora tem febre, dor de cabeça, vai ser meningite também, e começar a tomar decisões baseadas aí nesse esquema mental. Existe também o chamado de efeito manada, nenhuma conotação política aí, por favor, é fundamentalmente o nome realmente desse viés, né? Você acha que todo mundo quando você tem muita gente adotando uma determinada crença, é porque aquilo ali deve ser verdade, deve ser útil, deve ser eficiente, né? Então, por exemplo, você, na época do Covid, começar a usar um medicamento, porque a maioria das pessoas está usando também. E, por fim, o viés, que é a base de todos esses viés aí, que para a gente poder desenviesar, a gente precisa ter consciência desse viés, que é o viés de ponto cego, que é você não reconhecer que você tem viés para tomar decisão, né? Então, o primeiro passo que você tem para se desenviesar, digamos assim, é você chegar à situação que as suas tomadas de decisão são majoritariamente determinadas por esse tipo de viés, por viés, né, esquemas mentais como esse. Então, para você se livrar desse tipo de tomada errônea de decisão, a primeira coisa que você tem que fazer é chegar a essa constatação com um pouco de autoconhecimento. Então, o que se propõe para combater esses viés, né, para promover o desviés, chamando a atenção que desenviesar é o verbo e desviés é o substantivo. Existem várias frameworks, vários arcabouços, digamos assim, várias teorias propostas para a gente suplantar esse tipo de tomada de decisão. Isso aí é a base mesma da ciência da implementação. Mas eu queria chamar para vocês a atenção a quatro dessas propostas aí, que é justamente esses vieses, diga-se de passagem, eles podem ser usados a nosso favor, né? Principalmente quando a gente quer, digamos assim, induzir uma certa adesão a um protocolo. E é daí o meu preâmbulo ter sido necessário. Então, o que se propõe, né, como esquemas para a gente contornar esses viés aí e promover um desenviesamento aí das nossas tomadas de decisão? Primeiro se livrar do viés de ponto cego, né? Começar a pensar na maneira como você pensa, usar a metacognição, né? Então, toda vida que você estiver pensando para dar um diagnóstico, para usar algum tipo de conduta médica, você tem que partir do pressuposto. Como é que eu estou tomando essa decisão? Estou tomando realmente de forma racional ou estou incorporando algum tipo de viés, alguma heurística aí que pode me levar ao erro? Esse é o primeiro passo. E, particularmente em relação à aplicação de um protocolo, aí a gente tem essas três mais abaixo na minha tabela: diminuir a dependência da memória, usar a simulação e facilitar as tarefas. E são particularmente esses três tipos de estratégias que eu resolvi utilizar para ver se eu aumentava a adesão à implantação do protocolo.
Eu parti de um modelo convencional de protocolo, né, protocolo escrito, seguindo as regras aí de elaboração protocolares. Fui instado a fazer isso inicialmente na UTI, depois a nível institucional no hospital. Segui todo o ritual, né, da elaboração de um protocolo. Usei um fluxograma que eu adaptei do Instituto Latino-Americano de Sepsis. A única modificação que eu fiz foi adotar o NIOSH-2 como o score de risco ao lado do SOFA. Isso porque na época em que eu elaborei esse protocolo, o NIOSH-2 me pareceu ser bem mais consistente do que tanto o Quick SOFA quanto o próprio SIRS. E aí eu retirei o SIRS e coloquei o NIOSH-2 aí como score de risco, além do score de risco de sepsis. E aí eu resolvi começar a sair do convencional. E a minha proposta foi fazer uma ficha de triagem e de segmento do protocolo que servisse tanto como registro de prontuário, mas também servisse como tipo um checklist, né, uma ferramenta de memória para quem fosse utilizar o protocolo. Então, eu peguei aquele fluxograma que eu mostrei anteriormente, todos os passos daquele fluxograma eu compartimentalizei, transformei num caminho, e essa ideia, diga-se de passagem, não foi uma ideia original minha, eu tirei isso dos esquemas usados pelos australianos neozelandeses da ANZIX aí, e, de certa forma, adaptei ao que eu estava fazendo. Então, tudo começa com a enfermeira, que é, ela identifica se o paciente tem ou não risco de infecção, né? Se pode ser infecção, pensar em sepsis, e aí ela calcula o score de risco aí de disfunção orgânica ou de alerta, né? No caso, nem os dois. E a partir daí, quem usar o protocolo vai seguir o caminho das setas, né? Um certo momento, a responsabilidade passa para o médico, que vai ter que fazer a revisão, revisar também novamente o risco e os scores que foram computados pela enfermagem e tomar a decisão se a sepsia é provável, possível ou se é improvável. Dependendo dessa decisão aí, ou ele encerra o protocolo, ou ele interrompe o protocolo até definir se a sepsia ou não possível. E se ele chegar à constatação de que a sepsia é possível, ele parte para a implementação das ações previstas no protocolo, particularmente o pacote da primeira, da terceira e da sexta hora, que também estão aqui registrados. Então, na ficha, essa ficha seria impressa para ser colocada como registro de prontuário. E aí está previsto todas as metas do pacote da primeira hora. E aí, minha ideia ficou por aí por enquanto. Até eu descobri que a gente tinha ferramentas de desenvolvimento fornecidas pela EBSER, que eram ferramentas de desenvolvimento de tecnologia de informação acessível a todos os servidores da EBSER. E eu depois pode ser uma boa oportunidade para desenvolver algo de novo, né, que facilite a vida de todo mundo e que, de certa forma, sirva para consistentemente implantar o protocolo. E aí eu botei a mão na massa e desenvolvi esse aplicativozinho. Inicialmente, eu ia apresentar para vocês o online o protocolo, mas eu achei mais seguro para não depender de internet, nem do próprio sistema também, que pode falhar. Eu gravei, né, a minha tela com o funcionamento do aplicativo, que é o que vocês vão ver aqui. Então, a tela inicial do aplicativo é essa. Se o indivíduo quiser prosseguir, todas as telas têm um help, né? Tem um timer que conta o tempo de tela, e uma vez ele tendo decidido prosseguir com a implantação do protocolo, nesse caso aí é a enfermeira que está preenchendo esses dados, eu tomei o cuidado da verificação de erros, né? Validação de erros. Então, se a pessoa que está preenchendo, lembretes também, né? Cálculos, tá? Dados para facilitar também
a navegação no aplicativo e a utilização para ser o máximo amigável ao usuário. E todas as telas têm ajuda, inclusive com memorização. Aí é a tela dos critérios de alto risco, então vocês veem se ele clica que não tem nenhum critério de alto risco, ele é instado a listar 2 critérios de risco moderado ou alto, ou se não, se ele decidir que é dos, são 2 critérios de risco moderado, ele tem que obrigatoriamente escolher esses 2 para poder prosseguir. Então, tem uma ajudazinha também para explicar como é que funciona cada uma das telas. No momento em que ele prossegue, ele vai para a segunda, a enfermeira, no caso, né? Responsável pela condição inicial do protocolo, ele vai ter que optar entre os 2 scores, né? Ou o NIOS 2 ou o SOPA. Então, ele clica nesse toggle aí, e se ele decidir clicar. Eu botei os 2 scores porque um era para UTI, o outro, em tese, era para ser usado nas enfermarias. Então, observem que é tudo com controle deslizante ou com toggle. Se o NIOS não está acima de maior ou igual que 5, que a gente usou como limite, né, para alerta de risco, ele recebe uma informação dizendo que o paciente não ainda é elegível. Também tem todos aí o resumo das informações. E no momento em que o NIOS vai acima de 5 ou o SOPA é maior ou igual a 2, maior que 2, ele é instado a prosseguir no protocolo. Aí, nessa tela, é a última tela da enfermagem, ela recebe essas orientações gerais, fica numa tela de espera, eu vou ter que voltar aqui para poder ir para a tela agora seguinte, que é a tela... Então, no momento em que ela notifica, o médico já vai receber mensagem, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja pelo próprio Teams, de que existe um paciente que ele precisa avaliar. Ele também é orientado como é que tem que fazer, já é atualizada a avaliação da enfermagem para ele. Ele vai definir agora o caminho que vai tomar, né? Se a sepse, ele, depois que ele avalia o paciente, ele define se a sepse é provável, se é possível, ou se o protocolo não é aplicável. Uma vez tendo decidido prosseguir o protocolo, ele vai dar seguimento às metas. E também no momento em que ele alerta, ele prossegue no protocolo, tanto a equipe de enfermagem, quanto o laboratório, quanto a farmácia também são alertados. Aliás, essa alerta já vem desde o momento em que a enfermeira clica para notificar o médico. Então, nesse momento, então, se a meta não foi alcançada, vai ter que ter uma justificativa. E, além disso, eu estou ainda implementando essa solução, eu vou puxar os dados em que o antibiótico, o horário em que o antibiótico foi prescrito, foi de fato administrado, e o registro no prontuário eletrônico, né? E também a coleta dos laboratórios. Eu consegui desenvolver o código desse aplicativozinho aí, propus já a TI do HU para me ajudar aí porque, lógico, eu também não sou um especialista em tecnologia de informação. Aliás, essa plataforma da Microsoft é uma jogada genial da empresa, porque que é a história do programador cidadão, né? Qual é a premissa? Que não existe TI para todo mundo. Se eu fosse pedir para o pessoal da TI, do HU, para desenvolver um protocolo desse para mim, isso aí, pela demanda que eles têm, ia demorar pelo menos uns 6 anos, e olha e olha. A alternativa era eu pagar caríssimo para alguém desenvolver esse protocolo. Então, eles desenvolveram essa plataforma de desenvolvimento de aplicativos que usam no-code, como eles chamam, ou low-code, baixo código ou nenhum código, baseado em inteligência artificial, e o baixo código é baseado fundamentalmente nas fórmulas do Excel. Certo? Todo mundo sabe usar o Excel, então vai ser fácil para as pessoas aprenderem
a desenvolver aplicativos usando a lógica das fórmulas de Excel, com algumas modificações, obviamente. E assim eu cheguei até onde eu estou agora, né? E com isso compartilho com vocês aí a minha expectativa. Eu não testei esse modelo ainda, eu acredito que eu tenho recebido elogios dizendo que o modelo é realmente intuitivo, que é usuário amigável e tal, mas eu preciso implementá-lo na prática aí para a gente dar algum tempo depois perceber se efetivamente eu fui bem sucedido ou não. Eu acredito que cumpri meu tempo aí, não me estendi muito, até para a gente aproveitar a discussão aí, ver o que é que vocês pensam aí dessa minha solução e, e outros aspectos também que a gente precisa discutir. Ciro, assim, parabéns, excelente apresentação. Eu Vou acredito ligar aqui a que... câmera, a compartilhamento, viu, Marcelo? Tá bom, eu estou vendo se tem alguma pergunta da plateia para você aqui, tá? Mas a gente pode aí já começar com alguma discussão, né, para nós podermos aí caminhar no tema, tá? Não, assim, de novo, né? Eu acho que a tua apresentação com caráter intuitivo de realização de um protocolo é bastante interessante. Deu para verificar também que você tem um apoio importante da equipe toda de informática, né, para criar um sistema desse bastante Não, robusto. senhor, tem nada de equipe de informática, não. Quem desenvolveu esse código todo fui eu. Né? Tem Ótimo. nada de equipe de informática na história. Lógico que eu vou precisar muito da ajuda deles agora, porque tem, por exemplo, tratamento de erro, de segurança de dados. Por exemplo, uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês é que todos os dados que foram coletados estão indo. Eu vou até fazer isso agora. Deixa eu mostrar, deixa eu novamente compartilhar a tela, Marcelo, só para mostrar Pode, para não, vocês um pode colocar. aspecto que eu não mostrei. Mas, ô Ciro, então assim, só para todos que estão conosco aqui na audiência. Então, você que criou o sistema, então, na verdade. Não, eu não sou também um gênio da informática, não, mas fundamentalmente fui eu. Eu tive um trabalhão para fazer isso, porque eu tive que estudar uma série de coisas que eu até tenho algum conhecimento, não tinha um conhecimento profundo do Excel, Aham. mas eu tive que botar a mão na massa e estudar. Vocês estão vendo a minha tela agora, né? Estamos vendo. Então, esse aqui é a plataforma de desenvolvimento do aplicativo, né? E aqui, ó, são os aplicativos que a minha empresa disponibiliza para todos os servidores, né? Que é a plataforma da Microsoft, sem querer fazer propaganda aqui, Lógico. mas é uma ferramenta muito poderosa. E ela se integra com vários conectores, inclusive com uma singela planilha de Excel. Eu não tenho privilégios para acesso ao Dataverse, que é o banco de dados criptografado de mais alto nível da Microsoft, porque eu precisaria pedir isso para a TI. Eu digo, eu não vou estar incomodando o pessoal, não sei nem se eu vou conseguir fazer isso, eu vou usar o que eu tenho à mão aqui, que é integrar os dados com a planilha Excel. Por isso que eu não estava querendo usar o online, porque às vezes o sistema demora um pouquinho mais. Então, eu disse, vou usar o que eu tenho à mão, que é a planilha Excel. Então, eu criei uma planilha, conectei com esse meu aplicativo, todos os dados dessas telas aqui, que vocês viram, nome do paciente, o segmento que foi dado ao protocolo, o tempo de tela, isso tudo tá sendo registrado nessa planilha Excel que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Espero não passar vergonha. É, Agora que já tem acho. pergunta para você no chat também aqui, você. Essa geração do banco de dados, Ciro, ela fica armazenada onde? Em cloud? Então, depende do meu conector. Eu posso a Microsoft ela permite que você conecte qualquer banco de dados, inclusive com gateway, seu hospital. Assim como também, isso aqui foram todos os testes que eu já fiz. Ó. Então,
todos os pacientes, a identificação. Então, eu dividi a planilha, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui esse negócio. Eu compartimentalizei a planilha em diversas tabelas, né? Então, aqui são os dados iniciais do paciente, aqui é a tabela de alto risco, então ele registra também qual foi o risco que foi escolhido, tá vendo? Se foi risco alto moderado, vocês estão vendo isso aqui tudo é porque, então aqui são os riscos, os dois riscos alto moderado que eu escolhi, né? O SOFA não foi calculado, esse código aqui -1 é quando o SOFA não é calculado. E o NIOS calculado, né? Já chega aqui. As definições médicas, então, o que é que o médico definiu? Não há suspeita de infecção, ou tem suspeita de infecção, né? As justificativas para não seguimento da meta não alcançada, não aplicável, meta atingida. Então, todos os dados vão sendo coletados aqui, inclusive os tempos de tela que deveriam estar surgindo. Ah, estão aqui embaixo. Então, esses aqui são os tempos de tela de todos os testes que eu andei fazendo, certo? Então, à medida que você vai progredindo na tela, eu vou ter aqui a ideia de quanto tempo está sendo gasto para cada uma das telas. Isso aqui são os testes que nós fizemos. E isso tudo, da mesma forma que está coletado aí nessa planilha Excel, ela pode também ir para Dataverse, para um SQL, para qualquer banco de dados que você imaginar, dependendo da sua licença, a Microsoft disponibiliza também. Deixa eu descompartilhar novamente aqui. Então, isso é também um aspecto interessante, porque foi uma preocupação minha desde o começo. Eu digo, não adianta eu ter tudo bonitinho e não ser justo, né? Tem que botar isso para. Mas ainda tem o pior, cara, que você conserta um negócio, desmantela outro. É uma trabalheira. Eu não tenho. O Fernando está aí, o Fernando tem acompanhado essa minha saga. Tem sido. Tanto do ponto de vista de mas é uma coisa muito recompensadora, porque é interessante do ponto de vista de aquisição de conhecimento, né, de novos horizontes. Aí eu sou um sujeito curioso, tu me conhece, né? É. Deixa eu te fazer uma. Marcelo, Sou mais curioso do que inteligente. e Marcelo, Fala, posso fazer uma Emiliano. pergunta? Pode, Helena, pode. Pode Para sim. você fazer, já tem Boa duas perguntas noite a aqui na todos. lista Muito, aí. ó, parabéns, viu, doutor Ciro? Eu não Obrigado. sabia dessa sua arte, não. Parabéns por essa Ah, inovação. muitos talentos escondidos, você não sabe. Parabéns. Eu só queria saber, assim, você já tem uma perspectiva a nível institucional, como fazer esse monitoramento desse Não, protocolo dessa forma? então, eu preciso validar algumas coisas com a minha TI, né? Eu tive uma reunião inicial com o superintendente, ele gostou muito, o pessoal da Agência de Ensino e Pesquisa ficou fascinado. Inclusive, a gente vai submeter esse projeto a um projeto do SUS, né? E o intermédio da Secretaria de Saúde aqui do Estado. São projetos para bolsas, para implementação de projetos voltados a diversos aspectos da prestação de cuidados e da melhoria das ferramentas do SUS. E nós vamos submeter, um dos projetos que nós vamos submeter vai ser esse. Mas eu ainda não botei isso na vida real. Eu preciso ainda resolver algumas coisas, sabe, Helena? Eu preciso Sim. fazer tratamento de erro, eu preciso ver segurança de dados também, que isso é uma coisa que hoje em dia tem muita. Eu acredito, assim, o fato de estar na plataforma da Microsoft e o acesso ser restrito ao WebServer, aos servidores da WebServer, e inclusive restrito a quem só vai acessar esse aplicativo, quem eu determinar que pode fazer isso, né? Que vai ser a equipe assistencial envolvida com uma implementação do protocolo, não vai ser nem todo mundo. Eu ainda também quero implementar outras funcionalidades, como, por exemplo, conexão com Power BI para a gestão, ficar acompanhando como é que esse protocolo está sendo implantado Isso. online, praticamente.
Então, tem várias coisas ainda que precisam ser feitas antes da gente, de fato, implantar esse protocolo. Mas o principal, que era a ferramenta, né, para guiar a implantação do protocolo e o registro, isso aí já está feito. Mas ainda tem algum caminhozinho para fazer. Mas eu estou muito Perfeito. otimista, assim. Eu acho que agora que eu ganhei a adesão, já mostrei. Eu também não queria mostrar uma coisa toda precária, porque senão eu não ia ganhar a adesão, né? Você ia dizer, pô, esse negócio não funciona, tá todo cheio de furo aí. E aí, de certa forma, desmoralizar meu projeto. Aí eu digo, não, eu vou com É. tudo, no máximo que eu puder fazer e azeitar, eu vou dar uma azeitada no produto, para ir bem bonitinho para os caras lá não se Pois é. decepcionarem. Parabéns. Quem sabe você dissemina isso para os nossos hospitais EBSER Federal das A Universidades do ideia Brasil, né? a ideia é vai ser o melhor do mundo. Você, de fato, constatar que é uma solução interessante. Eu estou muito otimista em relação a isso, eu acho que sim. Mas ainda precisa passar na vida real. Assim, o que eu vi de vantagem, voltando à história dessa ferramenta como facilitadora da implantação do protocolo, é porque, na realidade, isso é como um guia também, né? E é fácil de ser usado, de certa forma. Você tem lá todos os passos. Então, Ô, Ciro, a gente tem aqui também um tempo, né? Vamos lembrar, tem vamos algumas embora. pessoas. Eu até tenho umas perguntas para você, mas tem o Marcos, o Feres, fez uma pergunta. Primeiro, assim, qual foi a aderência da equipe médica no Não, preenchimento desse app? eu não, Você mensurou isso? da ficha escrita. Na verdade, você criou um app, né? Pelo que nós entendemos. Isso aí, Exato. e, Mas a ficha do protocolo, o protocolo está em fase de implementação. O protocolo escrito já tá, está em fase de implementação, já foi aprovado pelo colegiado. Nós vamos colocar para entendi, mas rodar você está API. mensurando a aderência médica a essa atuação aí, não? Vamos fazer isso a partir do momento em que o protocolo foi implementado. Esse é o protocolo institucional. O da UTI já vem rodando. Essa é a pergunta do Félix. Depois a Graziella faz uma pergunta, ela é do BP de Ribeirão Preto. Ela colocou aqui se permite gerar um relatório a partir dos dados, né? O que você acha que acabou de Sim, mostrar para nós, né? sim. E, Tem, inclusive, Power BI com dinâmico. Ciro, assim, tá estimulando discussões aí. Você caminhou aí no mundo da sepsi, aí você estratifica dentro desse seu protocolo a sepse nosocomial, tá? Ou seja, a nossa sepse intra-hospitalar? Não, eu não tive essa preocupação porque, assim, na realidade, que a proposta era desenvolver um protocolo institucional de sepse para ser utilizado pelos profissionais de saúde como um todo, né? Mas Entendi. eu não tive essa preocupação em mensurar, até porque não fazia parte do escopo do protocolo. Entendi. Você Mas você é uma vem ideia. traçando, então, e você traça uma linha de cuidado com desfecho, né? Os pacientes sobreviventes são sobreviventes que saem da sala de emergência, na qual o protocolo está aberto, e A você gente traça tem toda a linha de cuidado. nós somos porta fechada, entendeu, Marcelo? Nosso hospital é porta fechada, é um hospital de referência terciário, mas não tem pronto-socorro. Então, a gente recebe pacientes graves, mas são pacientes encaminhados, né? Então, de certa forma, e esses pacientes, a maioria deles que chega de fora, está com sepsis, a chance de ir para a UTI é quase que, eventualmente vai para a DIP, né, que é a doença infectada parasitária, mas a gente tem, de certa forma, um controle sobre esses dados em relação aos pacientes sépticos, particularmente por conta da UTI, que recebe bastante dele. Mas do hospital como um todo, eu não tenho. Pretendo ver se a gente começa a coletar a partir da implantação desse protocolo aí. Sabe o que me gerou curiosidade? Quando você falou que você dispara qualquer alarme dentro desse teu projeto, Sim, e isso dispara de que forma, Ciro, para as equipes? Você falou que pelo dispara para a Power equipe médica, Automate, equipe de farmácia, enfermagem, como que dispara isso? então, esse sistema da Microsoft, particularmente, ele é integrado com Teams, ele é integrado com Power Automate. Tudo que for de plataforma de corporativa da Microsoft, ele se integra. Então, inclusive, eu posso mandar isso até para o WhatsApp, se eu quiser, permite. Eu posso mandar um e-mail no Teams, a pessoa para usar, eu desenvolvi o aplicativo para ser usado em desktop. Inicialmente,
apesar de eu ter dimensionado para as telas, né, o dimensionamento é dinâmico, mas eu digo, pô, ninguém vai conduzir um protocolo de sepsis dentro do hospital usando um celular, no máximo um tablet ainda, né? Mas eu digo, eu fiz a tela só para ser usada ou em tablet ou no desktop. Eu não customizei ainda para celular, até porque também ia dar mais trabalho ainda. Mas para você usar, você precisa ter o aplicativo, ou você usa o browser, o navegador do seu desktop, que tem que estar logado também com a rede, a gateway do hospital, ou você usa um aplicativo que você baixa, né, para o celular ou para o tablet. E aí, essa Power Platform da Microsoft, ela permite integração com o Power Automate, que é o antigo o Power BI, né? O Teams, você enviar e-mail é relativamente fácil, não precisa nem ser e-mail corporativo, você pode mandar e-mail para qualquer e-mail, basta botar no código e conectar com o navegador que ele envia. Mas assim, e o nível do alerta do profissional? Ele Então, dispara em que é o que eu estou forma? dizendo, eu posso fazer o nível de alerta que eu quiser. Tá. Eu posso, inclusive, repetir os alertas, mandar quantas vezes. Eu uso para Automate, que é o aplicativo de fluxo de trabalho da Microsoft, né? Que tem várias opções. Você pode mandar da maneira que você... Telefonema, inclusive. Isso. A minha ideia, a minha solução inicialmente foi ou usar o próprio Teams, né, que é corporativo, mas também usar o WhatsApp, que a maioria das pessoas hoje em dia avisa pelo telefone, SMS também. Então, eu posso mandar, encher a paciência de quem tiver envolvido no negócio aí, de mensagem. Isso aí é relativamente fácil de implementar. Amigos, boa noite. E, Amiguinhos, Ciro, eu perdi uma parte da apresentação, talvez você já tenha até comentado o que eu percebi aí. Mas eu queria saber que antes de chegar no sistema propriamente dito, que eu achei muito interessante, e acho que esse é um caminho, como eu disse na última reunião, e certamente envolve aí inteligência artificial e outros meios que possa contribuir cada vez mais. Eu queria saber de você os gargalos que você tem para que as pessoas na ponta, seja no PA, não sei se você hoje abre protocolo de sepsis no. Eu escutei só um pedacinho do seu comentário. Se você abre protocolo de sepsis na internação e até mesmo na então, UTI. E queria saber se quais são os gargalos que efetivamente te impede, que hoje são impeditivos para que chegue-se no sistema. Porque para chegar no sistema tem que ter pensado o que lá na ponta efetivamente impacta e que pode fazer diferença na sua visão utilizando o sistema, como isso pode estar integrado e como pode ajudar que as pessoas pensem então, mais em sepsis. usando o que se chama de nudges, né? Você usar o viés a seu favor. Então, tem vários tipos de viés aí, de heurísticas, que um protocolo e uma solução como essa podem induzir que o profissional termina adotando justamente usando a mesma arma, entendeu? Então, por exemplo, faz propaganda, a facilidade de uso, tá todo mundo usando, estímulos nas telas, dizendo, olha, parabéns, como eu botei lá, aparece uma pop-up de estímulo lá, dizendo, olha, você está muito, parabéns, você está fazendo legal, você está ajudando a diminuir a mortalidade do nosso hospital. Eu não tenho, infelizmente, esse protocolo ainda não foi implementado na instituição. Por isso que eu não posso responder essa pergunta para vocês em relação aos gargalos, né? Porque na UTI, de uma maneira geral, o protocolo já funciona liso, né? De certa forma, até porque a gente também
teve várias, entramos em alguns projetos aí do PROAD, e que fizeram com que a gente, inclusive, uma das exigências foi essa, a gente atualizar o protocolo, foi daí onde surgiu esse protocolo, a necessidade de atualizá-lo, e aí eu, bom, já que vamos fazer a coisa, vamos fazer bem feito, né? Mas o protocolo institucional e esse aplicativo, particularmente, eu ainda não comecei a usar na linha de frente, entendeu? Até porque eu estava explicando para a Eliana, eu preciso ainda ajeitar tem muita coisa ainda para fazer aí, inclusive a automação, a parte de automação, Marcelo está perguntando de mensagem e tal. Essas soluções eu ainda tenho que implementar. E a coisa está andando lentamente, porque também pô, eu fiz isso só, desde o design das telas até tudo. O código que faz com que o aplicativo funcione. Para isso eu tive que. Foi uma tentativa e erro. Eu tentei usar a inteligência artificial, eles são muito bons de fazer código, mas eu terminei como é que se diz? Deixando essa ideia de lado, porque me dava muito mais trabalho. Porque o que acontece? Eu perguntava uma coisa para a IA, ela me dava uma solução, eu botava lá para aplicar e dava errado. Aí eu mandava para a IA de novo, mandava, dava errado. Eu digo, putz, aí eu tinha que descobrir o que é que estava, além de não saber o que é que estava acontecendo, por que é que estava errado, eu tinha que descobrir onde é que está o erro. Eu digo, não, não adianta, estou perdendo muito mais tempo. Aí eu fui estudar, né? Fui estudar a plataforma, fui estudar todos os aspectos, né? Inclusive o código, para poder. Aí agora eu já, de vez em quando, uso a IA, eu uso muito tanto o GPT quanto a Gemini da Google para eles resolução de problemas. Quando eu não estou conseguindo uma solução, eu digo, putz, como é que eu faço isso aqui? Aí eu pergunto para eles, eles printam a tela, dizem, olha, eu estou com esse problema aqui, queria fazer isso. Às vezes eles não acertam, às vezes eles erram, mas está melhor do que estava antes. Eu tenho certeza. Agora, Mas só um esse comentário só um comentário sobre o seu preâmbulo, que eu simplesmente gostei demais, foi porque mesmo, foi nós melhor do que temos, o protocolo, né, Will? mas eu acho que essa é a base para aplicar qualquer protocolo. Porque se você não conhece os gatilhos mentais, fica mais difícil de você alcançar qualquer objetivo, independente da ferramenta. Eu confesso que eu fiquei encantado pela ferramenta aí do WebSec que você mostrou Tá à e que, disposição. e que você não só mostrou, como disse que você participou. Fiquei mesmo, porque assim, são gatilhos que nos facilitam. Mas o modelo mental, compreender um pouquinho de como pensa para poder atuar, o seu preâmbulo foi sensacional. E que eu Obrigado. acho que esse tipo de pensamento também nos induz e nos facilita a pensar na implementação de outros meios que não só os mecanizados, porque ao mesmo tempo que a gente quer muita coisa automatizada, a gente também faz pouco na base, né? Assim, a gente está fazendo pouco do dia a dia do bem feito, como a AMIB preconizou na época da pandemia, né? O BBF, né? O básico bem feito. Mas eu gostei bastante mesmo da Obrigado. ferramenta, da sua exposição, de verdade. Acho que foi muito bom. Ciro, Obrigado. Oi, é professor isso. Pé. Tudo bem? Tudo bom? Ciro, né, dentro lá do seu desse aplicativo aí, tem um Hum. momento que você divide em risco baixo, moderado e alto. Como é que você definiu isso? Foi da Foi um artigo cabeça? do Secone. Depois eu te passo a referência. Tem um artigo de revisão do Secone. Eu não me lembro exatamente a referência agora, mas não foi da minha cabeça, não. Eu puxei isso dele. Eu posso até passar aqui a referência para vocês, até terminar a aula, terminar a apresentação, para vocês consultarem. Mas Tá está na lá. ICM, tá na Tem uma coisa ICM. esquisita aí, que é essa história de moderado, alto moderado, né? Todo mundo diz, pô, esse negócio aí de alto moderado, como é que é? Eu digo, olha, não bota isso para cima de mim, não, que eu não tenho nada a ver com isso, não. Aí eu tirei da referência, mas eu vou mostrar, eu vou mandar para vocês aqui. Cuidado. Tá bom, obrigado. Peraí, vê se Essa está. coisa do moderado, alto e grave também assim, do ponto de vista teórico,
Eu acho Aqui, ó, sensacional. Mas é quando você é leva a um dedo arquivo do do leite e a Secone, prática, do Road. Então, é um arquivo, eu vou mandar aí no chat, do Lancet, de 2018, não é tão antigo, não. Vou copiar aqui e já vou mandar para vocês. Coloca no chat aí, Ciro. Vou mandar. é bem legal, mas também vale a pena, Ciro, como você Hum. já colocou em parte da sua fala, assim, nada é estanque, né? De repente, o que pode ser moderado agora, ou baixo ou alto, daqui a poucos minutos pode ser totalmente diferente, né? Então, assim, eu acho que também essa compreensão de entender a dinâmica ali à beira-leito, porque hoje eu estou dizendo isso porque nós vemos nossos residentes, nossos colegas atuando à beira-leito muito em prol de dados que ele está vendo ali, manuseios, que nem sempre são confiáveis, né? Então, entender essa dinâmica eu acho que é sensacional. O Cristiano levantou a mão, Cris, por favor. Fala, fala, presidente. Fala, presidente. Pode falar, Cristiano. Cris? Acho que levantou a mão. Figueiredo, né? Acho que ele está com um problema no microfone, porque eu consigo ouvir Pode ser? Você muito consegue? profundamente algum som, mas Ah, não sai para nós. pois é. Ô, Cris, o seu microfone está mutado. Uhum. Marcelo, mande uma mensagem a ele. Eu consigo escutá-lo muito baixinho, muito Você mesmo, consegue? Eu não para estou ele ouvindo. tirar talvez do fone de ouvido Pode ser. e talvez ele consiga falar com a gente. 2 segundos. Eu já mandei uma mensagem para ele aqui. Ô, Ciro, e essa plataforma tua eu vi que é ligada à EBSER, aí a Eliana falou sobre os hospitais federais, e uma pergunta, né? A tua plataforma base do teu prontuário eletrônico, qual que vocês utilizam na EBSER? É o GHU-X, é o da EBSER. É dela própria? Na realidade, foi da EBSER. Chama a GHU-X. Entendi. Mas ele permite integração também com as coisas da Microsoft. É porque a Microsoft também cobra por licença, sabe? Dependendo da licença, às vezes a EBSER também se preocupa com isso, com o custo, né? Tem que ter as soluções mais caseiras, às vezes, aí, para poder não. Não, mas ficou bem, pô, super interessante, Ciro. Parabéns, cara. A Eu gostei. em relação a isso, ela não poupa recursos, não. Além disso, a gente tem RedCap, nós temos direito a up-to-date, tudo que for ferramenta corporativa para aprimoramento de conhecimento, nisso aí é precisa tá de tirar o chapéu, assim, de parabéns. Porque O governo ele abre através do FINEP, né, Ciro? Um fundo de investimentos aí para novas tecnologias, né? Bastante interessante. Você, de repente, submetê-lo, você tem até verba para isso também, né? Uhum. Existem projetos que eles também encampam que não necessariamente tem que ter investimento financeiro. Se aquilo tiver interesse para eles do ponto de vista científico e do ponto de vista de tecnologia, eles acabam encampando. Um exemplo é com o pessoal da Unifesp, onde o Google acabou encampando alguns projetos que na época não, o Nelson Camini, não sei, acho que não está aqui, não, também não posso falar em nome dele, mas ele compartilhou isso, que eles começaram a manusear a ferramenta e que o próprio Google entrou em contato. Não está Olha, entrando, não. de onde vocês são, etc e tal, qual é o motivo? E eles acabaram encampando alguns projetos. É lógico que hoje não, acho que a base é investimento Pelo financeiro, amor de sim, Deus, gente. né? Que é o que realmente prevalece de alguma forma.
Olha, o Cristo está de volta. O presidente está de volta. Boa noite, Ciro. Como é que tá? Parabéns aí pela Nossa, presidente. apresentação. Muito legal. Bem Obrigado. curioso. Aí acho que esse é um futuro bem promissor aí, esse aplicativo. Então, eu queria saber da tua aplicação e tu fala um pouco, se tu puder falar um pouco, acho que não é com o aplicativo, pelo que eu entendi, mas do que tu tem vigente na UTI do teu protocolo. Como é que tu Então, tá? na UTI a gente tem um protocolo. Esse protocolo teve duas versões. A primeira versão foi a versão da UTI, que a gente elaborou na época que estava no projeto dos projetos do PROAD, em que eu fiz de papel e tal. Mas aí, na época, o próprio pessoal da FAOSP e do Saúde da Nossa Mãe, doutor Ciro, já faça o protocolo da UTI pensando em depois ampliar esse protocolo para virar um protocolo institucional para todos os setores do HU que tratam de pacientes com sepsis. E aí, quando eu construí o protocolo de papel da UTI, eu já fiz essa ilação, aí já comecei pensando nisso. Então, o protocolo da UTI já foi referendado, já foi inclusive publicado, passou pelo colegiado e tal, e nós usamos o protocolo hoje. Eu não estou mais à frente da UTI do HU, quem está é o Igor, mas o protocolo vem sendo utilizado e a gente tem bons resultados do ponto de vista de controle de infecção e tal. E esse protocolo, da maneira como eu mostrei para vocês, ele vai ser implementado na instituição, assim como o aplicativo. Esse aplicativo eu não usei ainda na UTI também, ele estava em desenvolvimento. Mas a ideia é que ele sirva para todo o hospital, tanto, inclusive para a UTI. Só que aí você viu lá que tem uma tela que ele pode usar o NIOS 2 ou o SOFA, vai depender do setor que o paciente tiver. Inclusive na própria UTI, se não tiver os exames, ele pode usar o NIOS 2 para nortear ainda o desencadeamento do protocolo. A tua Ciro, tem que ferramenta botar esse de triagem, protocolo e Ciro, botar aí, Ciro, é, para a gente ter uma ideia de como funciona um piloto aí, sei lá, 50, 100 É, pacientes, essa. tem que vencer a inércia. O problema da inércia gauchina não foi tanto de inércia, foi Aproveitando essa exploração que tu fizesse filosófica de modelos mentais e heurística, não é? Eu introduziria a inércia aí. Vamos vencer essa inércia. Eu é, tudo. e é um viés também, né? É. Eu tenho aqui assistindo, deixa eu ver, a Cirlei, eu sei que está aí, o Matheus, né? E certamente, né, a Andressa, eu vi a Júlia e, e o Parreira, meus residentes. Bom, a gente junta aí, sei lá, em 3, 4 meses aí, 20, 30 pacientes provavelmente. E tem o serviço de controle de infecção aqui. Manda aí para a gente ver. Isso aí, enquanto não sair, né, tu botar na prática, não, a gente não vai ter uma dimensão exata do valor que tem. Então, eu acho que, o Fernando, já cabe a sugestão, né? Nós temos já as UTIs integradas, né? Por que a gente já não dispara um multicêntrico aí com esse aplicativo? Eu me lancei, não é? Porque eu não Esse vou falar no âmbito pelos outros, né? maneira como está, não dá para eu disponibilizar, porque isso aí virou uma propriedade da EBSER. Lógico. Desde que eu uso a plataforma deles, a gente pode usar a ideia e construir com outra linguagem, com outro tipo de ferramenta, entendeu? De TI. Até o Power Apps, quem disponibilizar. O problema do Power Apps é justamente esse, que esse aplicativo ele não é um aplicativo aberto, entendeu? Eu não posso chegar, pegar uma versão do aplicativo e botar para você baixar, para você usar no seu computador de forma autônoma. Não dá. Da forma como ele foi concebido e usando a ferramenta que ele está usando, eu só posso usar em, em hospitais da EBSER As federais, né? só quem vai poder usar vão ser funcionários servidores da EBSER que têm autorização para usar e para baixar o aplicativo, entendeu? Que não vão ser todos também. Mas, de qualquer forma, a ideia está aí. A implementação das funcionalidades do aplicativo são relativamente fáceis. Assim, relativamente fáceis.
pelo menos da maneira como eu fiz, foram relativamente fáceis. Eu não sei se, por exemplo, se construir um aplicativo desse em JavaScript, fazendo tratamento de erro, fazendo verificação de segurança, se isso vai ser tão fácil assim, comunicação com banco de dados, SQL, essas coisas, eu não tenho nem ideia de como é que se faz isso. Eu só consegui fazer esse negócio por conta dessa ferramenta da Microsoft que facilitou muito a minha vida, né? Mas eu não sei como é que a gente construiria um negócio desse sem ter uma equipe de TI muito bem capacitada, seja lá em que linguagem fosse, né? De computação, Python, sei lá, JavaScript, ou qualquer outro tipo de linguagem aí, eu não faço a menor ideia de como é que a gente ia implementar essa solução. Eu consegui fazer isso por conta dessa ferramenta da Microsoft. Ciro, só aproveitando esse gancho da sua fala, e, assim, lógico que se é aplicável para um protocolo de service, provavelmente pode ser aplicável a outros protocolos, Sim, inclusive os nossos do dia a dia, pelo que eu entendi. É isso mesmo? sim. É só você construir agora, você construir um modelo do protocolo de tal forma que ele também siga essa sequência lógica de ações. Então, na realidade, a origem do protocolo do aplicativo foi aquela ficha lá de registro que eu fiz. Foi aquela ficha de registro, que por sinal Que foi uma deu ideia que eu origem. tirei da recomendação de CEPS da Austrália, aquela ficha de registro foi quem me deu a ideia de, porra, podia fazer um aplicativo. Aí, quando eu descobri que a gente tinha acesso a esse aplicativo, aí eu juntei os dois insights, eu digo, pô, posso usar isso aqui. Na época, eu não conhecia muito da ferramenta, tive que estudar. Por isso que o Gaúcho chama de inércia, mas não, Gaúcho, é porque demorou para eu desenvolver um negócio. Esse negócio de TI é complicado, porque é por isso que eles têm equipes, né? Pô, o cara tem um cara do design gráfico que só faz a idealização das telas para ser usuário Eu me refiro à amigável. Tem um inércia cara que desenvolve o código. Então, para fazer, porque isso aí é muito valioso para ficar parado. Isso é muito valioso para ficar parado. não, vou botar para frente, vamos embora. Mas eu também acho, a gente tentar uma super oportunidade. Já surgiu uma pergunta aqui do Leandro falando sobre a integração entre as diversas formas, né? Laboratório, prontuário eletrônico e utilizando a ausência de preenchimento manual, né? Se É, existe alguma perspectiva dessa integração. Ele sim, coloca assim, com né? certeza. Lógico, você minimizar erros, né? Porque eu vou integrar isso, inclusive, com o laboratório, por exemplo, vai ter que registrar o momento em que ele recebeu a mensagem, vai dizer que tomou conhecimento. Então, vão ter vários alertas, várias redundâncias aí, que é aquilo, eu preciso implementar ainda, mas nós estamos caminhando ainda. Eu vou agora que é o que eu falei, agora que eu consegui arredondar o negócio, eu vou levar para a TI e dizer, ó, pessoal, para não passar vergonha, né? E os caras não rejeitaram minha ideia, ó, pessoal, consegui fazer isso, agora a gente precisa abrir os horizontes. Eu preciso fazer esse tratamento de Integrado. erro, segurança, preciso fazer a automação para poder liberar. E aí eles vão ver lá o que é que precisa ser melhorado, o que é que precisa ser. Lembrando sempre, né? O que se discute é meio isso mesmo, né, Ciro? Os wearables, né? Quer dizer, os vestíveis, né? Que são dispositivos cada vez mais utilizados em UTIs futuras aí, para que você consiga, né? Através de modelos preditivos aí, você identificar eventuais deteriorações e você integrar isso a uma plataforma de exames laboratoriais, com certeza você reduz esse preenchimento e É, você integra, né? De forma a melhorar desfechos, né? nós estamos, o laboratório do HU ainda está usando um programa que não é integrado com a GHU, mas está para ser consertado isso aí. Eles vão ter que migrar para a GHU, até porque o EPIMED, por exemplo, a gente tem que inserir todos os outros dados, a gente já integrou. Então, por exemplo, o pessoal puxa direto do prontuário, nome, idade, vários dados já vem, o EPIMED já consegue pescar diretamente do prontuário eletrônico, do OGHU. Mas o laboratório usa um sistema diferente. Nós nos reunimos hoje com o pessoal da EPIMED e eles disseram, se você quiser, a gente discute. Eu digo, mas eles já vão mudar, não sei se vale a pena a gente mexer nisso aí. E aí, quando eles estiverem usando o GHU, a GHU vai ficar bem mais fácil para integrar todo mundo, entendeu? Laboratório, farmácia. Perfeito.
Bom, Ciro, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta da audiência, tá? Então, agradecer você aí pela excelente apresentação, tá? Eu Eu acho que que agradeço. você trouxe, né, o Rubinho, que é um fiel entusiasta da inteligência artificial aí, acho que deve ter curtido bastante a tua apresentação, que é, pô, super interessante do ponto de vista de identificação da sepsi e esses disparos aí de alarmes é que deixou bastante empolgado, né, com que as equipes recebam isso de uma forma online toda vez que você tiver um protocolo desse disparado baseado em níveis aí estratificados de risco. Tá? Então, mais uma vez, agradecer, tá? Agradecer a presença de todos, agradecer Ciro, lembrando que esse projeto TI Integradas, ele está sempre ativo todas as quarta-feiras, no mesmo horário, com aquele mesmo acesso pelo hiperlink que nós passamos para todos vocês. Tá bom? Então, mais uma vez, Ciro, obrigado pela excelente apresentação, obrigado a todos pela presença, boa noite, bom Obrigado descanso, aí, bom pessoal. plantão para Até quem está aqui. quarta-feira. Obrigado, meu Tchau, amigo. tchau, família. Um abraço. Tchau, família.